que levou a igreja evangélica, sobretudo a igreja Assembleia de Deus, a apoiar o golpe contra o Estado Democrático de Direito, ou a tentativa de golpe? A gente sabe que só houve a tentativa, eles deram o golpe, mas não conseguiram. Por que a igreja evangélica, então, ela esteve do lado do golpe? Se você tiver dúvida, basta conversar com a maioria desses membros dessas igrejas, vocês vão ver que eles falam assim: não, eu concordaria com o ex-presidente sendo mantido no poder, ainda que fosse por intermédio de um golpe, ainda que fosse através de um ato golpista. Porque nesse caso o que estaria prevalecendo seria o resultado, o efeito, e não o meio pelo qual se chegou a esse resultado. Mas a pergunta é a mesma: por que a igreja ela apoiou o golpe? Apesar de que o apóstolo Paulo ele disse que era necessário respeitar as instituições humanas, porque não existe nenhuma instituição, nenhuma potestade que não venha de Deus. E pelo contrário, ele pediu para que orassem em favor das autoridades. Por que a igreja então ela feriu essa ordenança do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo ali está estabelecendo uma relação entre a igreja e o poder temporal. Na verdade, ele não está estabelecendo, porque isso já foi estabelecido por Jesus lá atrás. Lá nos evangelhos você já encontra qual seria a relação entre a igreja detentora do poder espiritual e as instituições humanas que representam o poder temporal. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja, e Jesus já disse isso, ela não domina, ela não se apropria, ela não precisa de estar dominando o poder temporal para si. O poder temporal ele é desprezível para o reino dos céus. O que eu estou falando aqui é paradoxal, parece infantilidade da minha parte também, mas de fato é assim que eu entendo. Então, por que a igreja ela participou desse ato golpista? Ela participou efetivamente, né? No vídeo anterior que eu falei sobre isso. Boa parte daqueles que estavam ali no 8 de janeiro de 2023, quebrando a sede dos três poderes, em sua maioria, ou boa parte, eram de evangélicos, eram de crentes. Então, eu volto à pergunta. Ora, apesar desse texto do apóstolo Paulo, apesar dessa doutrina do apóstolo, a igreja, então, ela sucumbiu-se, né, diante do poder. A explicação poderia ser simplesmente a seguinte: a igreja não conhece, não entende esse ensinamento, não aprendeu assim. Bom, mas boa parte que esteve de frente às lideranças entendem da forma correta, mas o amor ao poder, o desejo de poder foi superior ao submeter-se à ordenança paulina. Não é que eles não compreendem aquele ensinamento, é que eles tiveram amor ao poder. A igreja, ela se sentiu poderosa. Mesmo os membros simples, eles se sentiram representados no poder temporal, através dos grandes líderes que realmente chegaram a diversas instâncias, a diversos níveis de ocupação do poder dentro da esfera federal. Veja que a gente teve pastores que ocuparam Ministério da Educação, por exemplo, e em diversas instâncias ali você tem ocupações, você tem cargos ocupados por evangélicos. Agora, só isso não explica tudo. O que acontece é que aqui entra a minha principal reflexão, o principal ponto dessa reflexão.
é que dentro da cosmovisão evangélica, sobretudo da Assembleia de Deus, o aparato militar, a questão da beligerância, a questão da arma, essa coisa do soldado, essa coisa da guerra, ela é sempre compreendida de maneira positiva. Claro que poucos não entendem assim, mas de um modo geral, a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, ela defende muito, ela tem em sua mentalidade esses elementos como verdadeiros, como legítimos, como bons. Isso vem lá desde o Velho Testamento, porque a igreja atual ela se apropria mais do Velho Testamento e despreza o Novo. Então no Velho Testamento você já tem o Deus da guerra. Você já tem lá o exército de Israel, Deus dos exércitos. Quem comanda, quem guerreia para Israel é Deus. É Deus que vai na frente. Então, a partir daí se compreende que a guerra é legítima. A questão é que quando chega no Novo Testamento, se compreende a guerra, agora essas guerras do Antigo Testamento, da Velha Aliança, como na verdade espécie de tipos, como símbolos, como parabólicos para a guerra espiritual que a igreja trava. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar depois que nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra aquilo que é visível. Não é contra a arma. Não é contra o escudo, não é contra o canhão. Não é contra o helicóptero, não é contra o avião de guerra. Enfim, essa arma o nosso inimigo é espiritual. Portanto, as nossas armas também têm que ser espirituais. Então, a igreja ela se apropriou de certos elementos do Velho Testamento e esses elementos, eles foram convertidos como literais. Uma vez que a gente entrou na Nova Aliança, esses elementos tinham que ser reinterpretados agora a partir da perspectiva do Novo Testamento, a partir do reino de Deus. Mas a igreja, ela então, devido a esses elementos na sua mentalidade, essas pessoas foram facilmente manipuladas, porque elas converteram esses elementos, então, simbólicos em elementos agora objetivos, em elementos literais. Por isso que então a igreja começou a apoiar o armamentismo. Podemos andar armados. Eu, quando era adolescente, eu ouvia muito falar que a nossa arma é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas hoje, nos púlpitos, os pastores, eles declararam claramente que se fosse possível, se for preciso, melhor dizendo, eles estavam preparados para pegar em armas para defender o Bolsonaro. Isso ficou claro. Então o que houve foi uma mudança de interpretação. Aquilo que era simbólico para nós, a militância, a milícia, a guerra, o que era simbólico, o que era contra as potestades do ar, agora tornou-se realmente objetivo real. E o nosso inimigo deixou de ser as trevas, as entidades espirituais, para ser o homem, para ser um partido político, para ser um grupo ideológico. E o poder que nós deveríamos lançar mão, que é o poder espiritual, o poder da oração, o poder da palavra, o poder da transformação, passou a ser substituído pelo poder temporal, pelo dinheiro, pela força física.
pela apropriação das instâncias governamentais. É isso.